Pela misericórdia e pela graça do Senhor, estamos de novo juntos neste novo encontro para mais uma mensagem da palavra dele. Prometemos na mensagem anterior trazer nesta mensagem 3 figuras representativas que provam mais uma vez Deus vindo e procurando o homem. Eu aconselho você a ler o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele é considerado como o capítulo dos perdidos e achados, porque ali nós temos a moeda que se perdeu, temos a ovelha e temos o filho também. Aconselho que você pegue o livro de Lucas, e o capítulo 15 especialmente, leia todo o capítulo, para você conferir aquilo que nós vamos falar nesse pequeno espaço de tempo. É claro que o tempo não permite aqui discorrermos sobre as 3 figuras, mas você pode ler na sua Bíblia e você vai perceber que é uma história interessante. Percebe-se que Jesus contou muitas parábolas. Normalmente ele estava usando parábolas, quer dizer, comparações, figura, ou seja, uma linguagem figurativa para mostrar a realidade dos fatos que ele queria mostrar. Por exemplo, ele queria falar sobre o reino dos céus, sobre a volta dele e a seleção daqueles que vão para a glória entre tantos outros que não podem ir. Que figura ele usou? Ele usou a figura do pescador. Ele disse: o reino dos céus é como um pescador que lança a rede no mar e ele recolhe peixe de todas as espécies, todos os tamanhos. Ao trazê-los para a praia, ele separa os bons e grandes para o cesto, lança os ruins fora. Ele estava dizendo: assim também será na consumação dos séculos. Quando o Filho do Homem voltar, ele levará para a glória simplesmente aqueles que conheceram a ele como Senhor e Salvador. No capítulo 15 de João, ele contou uma metáfora muito interessante. Nessa metáfora, ele mostra ele sendo a videira verdadeira, o seu pai, Deus, sendo o agricultor, nós, os seus servos, os galhos, que produzem frutos. Portanto, ele sempre estava usando uma figura de linguagem para mostrar a realidade dos fatos. No capítulo 15 de Lucas também não é diferente. Ele usa 3 figuras para mostrar Deus, que simboliza muito bem Deus vindo à busca do homem. Por exemplo, nós temos no capítulo 15 de Lucas, a primeira figura, nos versículos 4 a 7, a figura da ovelha perdida. Ali você vai encontrar Jesus contando a parábola da seguinte maneira: um homem que tinha 100 ovelhas. Num dado momento, ele percebeu que uma delas faltava no rebanho. O que ele fez? Ele deixou no curral as 99 e foi em busca daquela que se perdeu. Observa que ele estava preocupado sempre com aquela que se perdeu, mas sobre tudo isto, ele foi à busca. Então, mostrando que Deus está buscando o homem que está perdido. E ao encontrar a sua ovelhinha perdida, Jesus disse que aquele homem o resgatou, colocou-a sobre os seus ombros, trouxe-a para casa e, chegando em casa com muita alegria, ele convida os seus amigos e parentes e vizinhos e ele disse: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Portanto, você vai ver que aqui envolve, neste momento, uma busca, quer dizer, alguém que se perdeu, alguém que está à busca de alguém que se perdeu, mas ao encontrar essa ovelha perdida, com alegria traz-a para casa e finaliza a história com muita alegria. Porque ele disse que alegrou com seus amigos porque achou a sua ovelha perdida. Ele está falando de Jesus, de Deus como Senhor, que através de Jesus está buscando as pessoas que estão perdidas. Ao encontrá-las, ele as resgata, tira-a da perdição, trazendo-o para o redil, para o curral das ovelhas,
As ovelhas que estão no curral é considerados salvos que já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, e aqueles que estão perdidos são aqueles que Deus está buscando na pessoa de Jesus. A história termina com grande alegria. Finalmente, nós temos também a segunda figura nesse texto, a moeda perdida. Capítulo 15, versículos 8 a 10, nós temos ali o desfecho dessa história. Ele conta que uma mulher perdeu uma moeda em casa e, para encontrá-la, ela varre toda a casa, junta toda a sujeira da casa. E, naquele momento, ela encontra, entre a sujeira da casa, entre o lixo da casa, ela encontra aquela moeda. E ela, encontrando aquela moeda, ela fala para as suas vizinhas: olha, alegrem comigo, regozijem comigo, porque eu achei a minha moeda perdida. Observa que cada história tem um pano de fundo interessante. A mulher varre a casa. Primeiro, a mulher perde a moeda. Está falando do homem que se perdeu, da pessoa que se perdeu. Junta todos os destroços da casa, todo o lixo da casa. Está falando que Jesus Cristo veio, ele se fez pecador, ele carregou sobre ele todos os nossos pecados, sobre o madeiro, e quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador, assemelha-se à mulher que encontrou a moeda perdida. E naquele momento ela se alegra, ela fica feliz. Todos na casa agora são felizes, porque a mulher achou a moeda perdida. Está falando do pecador, de nós pecadores, que entre toda a sujeira do mundo fomos tirados. Como disse Paulo escrevendo aos Colossenses, fomos tirados do poder das trevas e transportados para o reino de luz do Filho do seu amor. Está dizendo da remissão, quer dizer, comprado no mercado do mundo, comprado do mercado do mundo, redimido pelo sangue de Cristo e feito filho de Deus. Então, a alegria foi geral naquele momento. Observa que o detalhe que nos chama a atenção, os detalhes que nos chamam a atenção sempre é algo que se perdeu, alguém que vai atrás. Quando encontrado, resume-se numa grande alegria. Finalmente, nós temos, a partir do versículo 11 do capítulo 15, a história do filho pródigo, o filho que se perdeu. Isso é muito interessante. Essa história é, na verdade, muito emocionante, muito interessante. Mais uma vez, aconselho que você leia na sua própria Bíblia, capítulo 15 de Lucas, especialmente os textos que eu estou lhe citando, agora a partir do versículo 11. A Bíblia Sagrada diz que o filho foi-se de casa. Ele pediu os direitos do seu pai e viajou, se empreendeu numa viagem longa, distante do pai. Distante do pai, ele agora sentia a necessidade de procurar um emprego. O dinheiro acabou, as roupas envelheceram, sapatos envelheceram e ele agora não tinha o que comer e queria arrumar um emprego. Ele conseguiu realmente um emprego. Um senhor rico daquela região conseguiu um mangueirão de porcos onde ele pudesse estar cuidando todos os dias. A Bíblia diz que a necessidade dele era tão grande, a fome era tão grande, que ele desejava alimentar-se da comida dos porcos. Observa a situação desse jovem. Num dado momento, ele sentado ali, à beira daquele mangueirão, vendo os porcos se alimentando de bolotas, de outras comidas que somente porcos comem, ele caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai neste momento têm pão com fartura, e eu aqui perecendo de fome? E propositou no seu coração: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E se ele assim pensou, ele assim agiu. Levantou e foi para o pai. Mas ele propositou também em dizer ao pai, em confessar diante do pai: Pai, pequei contra Deus, ou seja, contra ti perante Deus. Ele estava dizendo, na presença de Deus eu cometi pecado contra o Senhor. Ele estava disposto não só a voltar para o pai, mas a confessar que foi um rebelde,
que se perdeu por conta própria, que viveu erradamente por conta própria, mas ele queria voltar para o pai. Mas algo que me chama a atenção, você pode ler na história, é que quando aquele jovem vinha se aproximando da casa, o pai estava a posto, olhando na direção, e ele viu o filho, e ele correu para o filho, ele abraçou o filho, ele beijou o filho, ele trouxe para casa, ele deu sapatos novos, ele deu roupas novas, ele colocou um anel no seu dedo, ele mandou matar o bezerro cevado, o bezerro de estima, fez uma grande festa e disse: alegremo-nos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Que história emocionante! Isso tem um pano de fundo tão lindo para a nossa vida. Querido, observa, somos nós que fomos, mas Deus permanece, Ele não muda, Ele é imutável. O que Ele era, Ele é e será para sempre. Mas nós mudamos, nós abandonamos Deus, nós nos separamos de Deus por conta do nosso pecado. É nós que vivemos comendo comida de porcos. É nós que vivemos comendo algo que nem porco muitas vezes come. Observa que a nossa vida, infelizmente, como pecadores, é assim neste mundo. Nós nos embrenhamos no mundo de pecado e vivemos uma vida indigna, embora tendo um pai digno, um pai rico, um pai poderoso, o Deus que é dono da glória. Mas num dado momento, diante da palavra do Senhor, a ficha cai. A gente se arrepende. A gente observa que a vida que levamos não está correta. Propositamos no nosso coração voltar para Deus e propositamos em confessá-lo, dizendo a Ele: Senhor, eu pequei, já não sou digno de ser chamado mais teu filho, trata-me apenas como um dos teus trabalhadores. Era esta a ideia do jovem. E voltamos para Deus. É neste momento que somos surpreendidos em ver que, ao invés de estarmos procurando o nosso Pai, o nosso Deus, Ele já está nos esperando. Ele já está de braços abertos. Não somos nós que corremos para Ele, mas Ele que corre para nós. Não somos nós que o abraçamos, mas Ele que nos abraça. Não somos nós que o beijamos, mas Ele que nos beija, nos dando beijo de boas-vindas. Não somos nós que nos vestimos, mas Ele que nos reveste com a justiça, com o sangue, com a santidade, com a pureza do seu Filho Jesus. Não somos nós que conseguimos sapatos novos, mas Ele nos calça com a preparação do Evangelho da paz. Somos agora mensageiros do Evangelho, somos agora evangelistas. Bem-aventurado ou feliz aqueles que trazem boas novas do Evangelho. Não somos nós que nos aliançamos, é Ele que nos aliança. Não somos nós que fazemos aliança, é Ele quem faz aliança conosco. Não somos nós que matamos o bezerro cevado, é Ele quem matou o seu filho na cruz para nos reconciliar com Ele e nos trazer de volta. Meu querido, não somos nós que nos alegramos, é Ele que se alegra conosco. E essa alegria faz-se recíproca também ao nosso coração. Nos alegramos por recebê-lo como Senhor e Salvador. Querido, que tal, neste momento, você se levantando, abrindo o seu coração, confessando diante de Deus, recebendo como seu Senhor e Salvador na pessoa de Jesus, e você será surpreendido em receber dele o abraço, você receber dele o amor, receber dele a graça da salvação, e pela graça agora, mediante a sua fé, você receber dele vida eterna. Isso pode acontecer agora, neste momento, e haverá grande alegria nos céus pela tua salvação, muito mais do que por todos aqueles que já são salvos e não precisam mais de salvação. O Senhor te abençoe, que o teu coração seja aberto, Jesus possa entrar e você possa sentir a alegria que está havendo agora no coração de Deus. Eu quero terminar orando por você. Pai querido, Pai de amor, reconhecemos, ó Deus, que durante todas essas mensagens pregadas aqui, reconhecemos que nós nunca vamos
buscar o Senhor, mas o Senhor está buscando a nós, encurtando a distância entre o Senhor e nós. Pai querido, nessa última mensagem entendemos que o Senhor usa de figuras para que possamos compreender com mais facilidade o Senhor nos buscando, nos encontrando, nos resgatando, nos salvando e nos fazendo felizes e fazendo os céus rejubilarem de alegria. Que neste momento, Pai, pessoas que estão me ouvindo, que estão me assistindo, possa abrir o seu coração, permitirem serem achadas pelo Senhor, reconduzidas de volta ao rebanho, trazendo assim alegrias no céu e também na terra no seu coração. Que mais uma vez o teu nome seja exaltado, seja glorificado. Eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Obrigado, meu querido irmão e amigo, por me acompanhar mais uma vez. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir, para mais uma verdade da palavra do Senhor.